Tu já teve aquela sensação estranha que depois de passar uns 20 minutos scrollando alguma rede social, a tua cabeça se sente mais pesada, meio turva e tu sente mais cansado ainda? Tu provavelmente sente que tu consumiu centenas de novas informações em um curto período de tempo, mas tu não conseguiu absorver todas essas informações frescas. Não é só o cansaço visual que isso gera. O que está acontecendo com o teu corpo é uma reconfiguração biológica. E a gente está trocando a extensão pela profundidade. O preço disso é a extinção da nossa capacidade de processar conceitos complexos. É cada vez mais difícil de focar na mesma coisa por um tempo maior. Eu fiz alguns testes comigo mesmo para me ajudar a ficar menos tempo de bobeira nas redes sociais e eu me sinto mais leve. Eu consigo pensar melhor, articular meus pensamentos mais complexos. E eu não tô dizendo aqui que as redes sociais só têm conteúdos fúteis, apesar da maioria ser fútil, mas a questão de perspectiva, de conseguir traçar algum objetivo e pensar se aquela determinada ação vai ser relevante para a tua vida ou não. O cérebro humano foi moldado para caçar dopamina, buscar novidades e estímulos novos. Antigamente isso era um mecanismo de sobrevivência. O problema é que hoje em dia tem a internet, tem as redes sociais, todo mundo tem acesso a dopamina barata no celular, na televisão e no computador. Esse instinto para caçar dopamina virou uma armadilha. Cada vez que tu encosta o dedo na tela, vai ter algo novo que tu nunca viu na vida. Quando a gente recebe esses estímulos curtos e fragmentados, a gente treina o nosso sistema para responder apenas o que é imediato, vibrante. Basicamente, quanto mais rápido, mais brilhante, mais barulhento, mais atenção aquele conteúdo vai receber. Em contrapartida, o pensamento denso, profundo, exige mais paciência. Tu precisa sustentar a atenção em algo que talvez não te dê prazer imediato, mas que constrói algum tipo de sentido ao longo prazo de acordo com teus objetivos de vida e valores. Se tu quiser um exemplo prático disso, entra em uma conta nova, sem o algoritmo treinado, em uma rede social e fica 5 minutos nos vídeos rápidos. E com certeza o que eu acabei de dizer aqui nesse vídeo vai acontecer contigo também. Pensar profundamente sobre um conceito, digamos justiça ou cultura, exige uma estrutura linear. Tu tem que estruturar o teu pensamento sistematicamente para desenvolver a tua opinião sobre o assunto. Precisa de pesquisas, precisa de estudo sobre determinado assunto, mas isso não quer dizer que conceitos considerados fáceis pelo senso comum, como, festa ou diversão ou material escolar, não possam exigir um pensamento mais profundo. E só para complementar esse raciocínio, esse semestre eu me desafiei a fazer uma cadeira de filosofia da cultura na faculdade e confesso que está sendo bem difícil, bem desafiadora, porque ela introduziu um jeito de pensar muito diferente do que eu estava acostumado. A filosofia vai cavando no assunto. Junto com referenciais teóricos, tu vai se aprofundando em determinado assunto em um nível bizarro, assim. Pensar só em entretenimento, por exemplo, exige que tu tenha um conhecimento prévio da cultura, um conhecimento prévio da própria indústria cultural, estudar pensadores que tiveram essa linha de pensamento, para aí sim tu conseguir debater com profundidade esse assunto. Tudo tem que ser analisado em janelas, generalização não tende a funcionar muito bem. Nas redes sociais tu tá vendo um vídeo de um desastre ambiental e depois de 5 segundos tu vê a propaganda de um suplemento alimentar e depois de mais 5 segundos tu vê um vídeo engraçadinho de algum gato qualquer. Essa fragmentação da realidade impede que a gente forme pensamentos que durem mais do que 5 segundos. Nós nos tornamos ótimos em reconhecer padrões, mas incapazes de conectar os pontos em algo coerente, algo que faça sentido para nós. A gente está espalhando nossa inteligência por uma área super vasta, e isso é ótimo. Mas todo esse conhecimento ele é raso. A gente conhece muitas coisas
superficialmente. A nossa plasticidade cerebral está sendo usada para nos tornar melhores em filtrar lixo. Quando tu tenta ler um livro denso ou assistir uma aula da escola ou da faculdade depois de passar horas vendo vídeos rápidos, teu cérebro não gosta do que está acontecendo. Ele desacostumou com o esforço da abstração. Que, explicando em linhas gerais, porque esse é um conteúdo super legal, eu fico um pouco empolgado de falar sobre abstração, mas só que se eu falar nesse vídeo vai ficar muita coisa uma só. Mas sobre abstração, é a capacidade de tu conseguir tirar a essência de alguma coisa sem precisar de uma imagem literal ali na tua frente. Sem essa visão crítica da abstração, a gente é manipulado com certa facilidade, a gente não consegue pensar por nós mesmos. A gente não precisa quebrar os celulares ou algo assim. O jejum de estímulos é o que mais funciona pra mim. Eu me deixo ficar entediado. É nesse vazio que meu pensamento começa a se desenvolver, que eu começo a pensar nas coisas que eu absorvi na semana e também consigo dar uma ramificada nos meus pensamentos, pensando em alternativas muitas vezes interessantes, né? Às vezes, contemplar algo funciona muito bem também. Olhar para uma imagem fixa, um objeto, pensar numa nova ideia, sem o desejo de passar para o próximo pensamento. Prestar atenção nas texturas, no que aquilo te faz sentir. Isso é muito importante se tu tem algum tipo de produção artística ou que exija bastante criatividade. Recuperar essa profundidade nos assuntos é um ato de resistência. E se tu não consegue mais pensar em conceitos complexos, alguém vai pensar por ti. E as redes sociais querem que tu continue scrollando. Eu quero que depois desse vídeo tu fique 5 minutos em silêncio, apenas processando o conteúdo que tu acabou de receber. A profundidade, ela é trabalhosa, mas é a única coisa que nos diferencia um dos outros. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero que eu tenha te influenciado positivamente nos teus julgamentos críticos. E eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu achou do vídeo. Trocar ideias é sempre muito interessante.